estamos começando mais uma aula sobre ensino religioso, agora no 7º ano. A aula de hoje nós vamos corrigir o material didático da apostila que vocês receberam em casa. Sintam-se acolhidos, sintam-se bem e espero que todos estejam bem, se protegendo em casa, todos se cuidando. O ensino religioso, ele começa com um conhecimento religioso e ele é um objeto da área de ensino religioso produzido no âmbito em diferentes áreas, como as ciências humanas e as ciências da religião. Essa ciência investiga manifestações e fenômenos, onde nós vemos diferentes culturas e sociedades, enquanto um dos bens simbólicos resultantes na busca humana por enigmas e estudos do mundo, no modo geral, da vida e a morte. Nesse composto, você viu a questão que nós trabalhamos, o eixo temático, manifestações religiosas com um objeto de conhecimento em místicas e espiritualidades, onde nós temos a competência e habilidade em reconhecer, respeitar as práticas de comunicação com as divindades e as suas manifestações e tradições. Também vemos que podemos identificar as práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em determinadas situações, como acidentes, fenômenos climáticos, doenças, como que o ser humano se comporta no nosso dia a dia do cotidiano, no nosso cotidiano. Essas são as competências e habilidades trabalhadas neste material. A mística e a espiritualidade usa-se através do jovem ou da população em modo geral, no dia a dia, fazendo uso de adereços, símbolos que expressam isso em crenças religiosas, através do direito universal declarado dessa Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, onde deixa claro que discriminar por motivos de religião constitui uma ofensa contra a dignidade do ser humano. Nessa atividade, podemos ver a pergunta feita na apostila de vocês. Ao abrir a apostila, vocês podem ver questão feita aqui. Você saberia descrever quais são as formas, objetos e sinais que são utilizados para expressar sua crença religiosa ou não religiosa? Você saberia responder e socializar com seus familiares? Essa é uma das perguntas feitas na atividade, onde nós vamos agora tentar chegar numa resposta em comum, porque ela é subjetiva. A subjetividade, ela é um sistema amplo, onde nós temos um conhecimento e nós debatemos e discutimos eles para chegar num consenso de uma resposta. Não existe para você uma resposta, estudante, certa ou errada. O que existe é um conhecimento e uma troca de experiências para chegarmos num resultado em comum. A possível resposta para a pergunta da primeira questão, da primeira atividade da apostila, com relação às aulas 1 e 2, seria o uso de símbolos através das estrelas, da lua, da cruz, a mão de Fátima, que é utilizada muito em religiões judaicas, o pentagrama em religiões wiccas, conhecidas como religiões de bruxas, mas aí no caso isso foi pré-estabelecido na Idade Média, mas atualmente ela é muito utilizada para fins de espiritualidade, jovem, castiçal e a flor de lótus, em religiões orientais, como o hinduísmo, entre outras. Também vemos o uso de objetos para representar essa espiritualidade, através de amuletos, terços, santinhos, estátuas, anéis, tipos de chapéus, chapéu, vestimentas como toga, entre outras. Também temos os sinais, como no catolicismo, na cristã, na religião cristã, nós temos o sinal da cruz, onde você curva-se, e diante do mais velho, a ancestralidade, através de conhecimentos religiosos em religiosidade, em comunidades como indígenas, ribeirinhas, entre outras, com crenças das florestas, seres encantados. Também vemos o gesto e a maneira de fazer uma reza em uma direção, como em religiões como a muçulmana, onde a gente pode se curvar e deitar em direção a Meca, a cidade, templo sagrado para o islamismo.
e seguir uma ordem, né? Ou seja, fazer uma ação em prol de certas religiões, onde tem uma ordem a ser seguida. Nós também vemos, né, essas práticas também nas aulas 3 e 4, onde vocês viram uma característica de todo jovem necessita se desenvolver e crescer com seu protagonismo, mostrar quem ele é na sociedade. Com isso, a gente acaba entendendo a história, que ela não é uma ação apenas única e sem nexo para ninguém. O que ela faz é reproduzir o que o jovem é na sociedade. E com isso, significa que o jovem é capaz de construir e se representar em grupos de jovens, em grandes acampamentos ou retiros, né, de igrejas, de comunidades religiosas, em religiosidades como as crenças dos encantados da floresta, que seriam os indígenas, por exemplo, onde a gente vê essa parte do universo, essa sociedade, né, de um sujeito de direitos, né? Tudo isso está na Declaração dos Direitos Humanos, né, feita e também dita por Rifus em 2007, onde nós vemos toda essa representatividade jovem, atual, né, através de diversos tipos de religiões e diversas crenças e ações da sociedade e a comunidade jovem, principalmente. Também temos atividades, né, como foi desenvolvida a atividade 3 e 4, com uma pergunta, né? Agora você, estudante, a pergunta seria: você conhece alguém da sua família ou colega que desenvolve alguma atividade em comunidade religiosa? Por exemplo, um líder de uma banda dentro da igreja, um líder de um grupo de jovens, né? Vocês que provavelmente, quem é católico, segue a religião católica no cristianismo, pode estar fazendo catequese, né? Ou a crisma, né? Quem vai crismar. Isso são grupos de jovens preparando para a iniciação religiosa e participações. Um ritual de iniciação para o batismo na igreja evangélica, por exemplo, né? E toda essa preparação com leituras, grupos de leituras litúrgicas, ações com danças, tradições e representações culturais nas religiões afro, nas religiões indígenas, né? Ou, na verdade, a religiosidade indígena, né? Porque religiões o indígena não tem, porque ele tem uma religiosidade, uma crença em seres encantados da floresta. Com isso, a gente pode entender que você, estudante, para responder essa questão, pode conseguir fazer uma pesquisa feita com motivação, indo atrás, né, de uma pessoa mais velha de sua família, de uma tradição que sua família segue, ou não, ou atrás de uma pessoa que você conhece, um amigo seu, uma pessoa mais velha, para conseguir alimentar e entender um pouco da fé, o que é fé, e entender também um tempo como são essas práticas religiosas. Como é feita isso? No seu bairro, na sua cidade, né, na sua localidade, através também de atividades que são desempenhadas por pessoas que são envolvidas com grandes líderes religiosos ou jovens dentro de células, cúpulas, representatividade jovem na sociedade religiosa, seja ela religiões de cunho cristão, islâmico, a religiosidade em crenças, como eu falei, nas comunidades indígenas e também em outros tipos de religiões e tradições culturais de uma sociedade, seja ela onde for, aqui no Brasil, em outros países, certo? Seria isso, para poder oferecer e tentar entender como esse indivíduo, né, esse ser humano, se envolve na vida, né, no dia a dia, no cotidiano, para conseguir ter tempo para isso e levar isso para a sua vida como uma prática, onde ele entende que eu praticar esses atos ou ações religiosas ou com religiosidade faz parte da minha vida, do meu cotidiano, e isso me faz eu crescer quanto ser humano. E para terminar, né, uma segunda pergunta que foi feita na quarta atividade escreva se você participa ou não de atividades de alguma tradição religiosa. E qual é o motivo? O que te motiva? O que te leva a ser religioso? A ter uma crença? A ter uma religião? Né? Um encontro com Cristo?
o encontro com outros seres da floresta, como os indígenas, como eu já disse, e também encontros com pessoas de outros lugares, para chegar numa divindade, né, no que você crê. Não só em Deus, mas em deuses, em religiões politeístas e monoteístas, entre outras. E dizer esse envolvimento ou não, se é uma tradição religiosa e quais são os motivos, no caso dessa participação, para o significado religioso, o que essa tradição traz para você. Finalizo por aqui com a aula de hoje, com os exercícios resolvidos, e a gente tem que chegar num ponto final, aonde a gente termina essa aula com a subjetividade, tentando chegar num consenso e num término para entender como que funciona as questões religiosas e as ações no dia a dia, no cotidiano do ser humano.